No silêncio da noite, quando a cidade dormia e as estrelas eram as únicas testemunhas, Nicodemos, um fariseu de grande respeito, se esgueirou até Jesus. O coração dele estava cheio de perguntas, como as de muitos de nós quando buscamos as verdades mais profundas. Ao encontrar-se com Jesus, Nicodemos viu mais do que um simples rabino. Ele viu a oportunidade de entender os ensinamentos bíblicos de uma forma que jamais havia compreendido antes. Ele, que conhecia a história da Bíblia e os ensinamentos que haviam sido passados de geração em geração, agora queria ouvir diretamente da fonte. Nicodemos, sendo um mestre de Israel, estava acostumado a ensinar e interpretar as Escrituras. Mas, naquela noite, ele estava ali para aprender, não como mestre, mas como aluno. A sua posição como líder religioso não lhe deu respostas suficientes sobre a natureza de Deus e o significado das histórias bíblicas que tanto estudava. Ele desejava algo mais, algo que ressoasse em seu espírito. E ali, face a face com Jesus, ele viu que os ensinamentos bíblicos poderiam ter um significado ainda mais profundo. Jesus, com toda a sua sabedoria, não o rejeitou nem o tratou como qualquer outro fariseu que tentava desafiá-lo. Pelo contrário, ele o acolheu e apresentou a Nicodemos uma nova maneira de ver o reino de Deus, o novo nascimento. Esse conceito era revolucionário para Nicodemos, alguém que sempre acreditou na sua linhagem e no cumprimento rigoroso da lei como o caminho para agradar a Deus. Mas Jesus, com uma simplicidade divina, explicou que nascer de novo era necessário para ver o reino de Deus, preparando assim o terreno para o poderoso versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus pronunciou as palavras, porque Deus amou o mundo, ele estava falando de algo muito maior do que os olhos humanos poderiam ver. O mundo que ele mencionou não se limitava apenas ao que estava ao alcance das mãos ou ao que se via ao redor. Era um mundo cheio de culturas, cores, línguas e histórias. Cada canto da terra, cada pessoa, independentemente de onde viesse ou para onde fosse, estava incluída nesse amor. Jesus, através dessa simples palavra, encapsulou a vastidão e a diversidade da humanidade em um único gesto de amor divino. Esse amor de Deus não é passivo, é um amor que toma a iniciativa. Imagine alguém que, ao ver seu amigo em perigo, não pensa duas vezes antes de correr para ajudá-lo, mesmo que isso signifique sacrificar a própria segurança. Assim é o amor de Deus, sempre em movimento, sempre buscando, sempre alcançando. Ele não esperou que o mundo viesse até ele. Em vez disso, ele desceu até nós. Ao longo das histórias bíblicas, vemos essa iniciativa divina repetidamente. Deus se movendo em direção ao homem, estendendo a mão mesmo quando o homem estava perdido em pecado. Mas esse mundo que Deus tanto amou não era um mundo perfeito. Era um mundo marcado pelo pecado, pela dor e pelo afastamento de Deus. Quando Jesus falou de amor, ele estava ciente do estado em que esse mundo se encontrava. Ele sabia da escuridão que envolvia a humanidade, das histórias bíblicas que mostravam um povo repetidamente se afastando do Criador. No entanto, foi precisamente por causa dessa condição que o amor de Deus se manifestou de forma tão poderosa e redentora. Quando pensamos em amor verdadeiro, muitas vezes imaginamos gestos grandiosos, e nenhum gesto foi mais grandioso do que o envio do Filho de Deus ao mundo. Filho unigênito. Estas palavras carregam um peso que talvez nunca compreendamos totalmente. Jesus Cristo, único em sua essência, foi enviado como a expressão máxima desse amor divino. Ele não foi apenas mais um profeta ou mestre. Ele era e é o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós, trazendo vida através de sua própria entrega. A história da Bíblia nos mostra que desde o início, Deus planejou esse momento. Um ato de amor que mudaria o curso da história para sempre. A missão de Jesus começou muito antes de seu nascimento em Belém. Era uma missão desenhada nos céus. Um plano perfeito de redenção para um mundo imperfeito. Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Cada passo de Jesus na terra, cada ensinamento bíblico, cada milagre realizado apontava para um propósito maior. A
Ali, no Calvário, ele mostrou o que significa amor em sua forma mais pura. A cruz, muitas vezes vista como um símbolo de dor e derrota, tornou-se o maior símbolo de vitória e amor sacrificial. E foi na cruz que esse amor atingiu o seu clímax. Jesus, o Filho unigênito, carregou sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Ele sofreu, foi ferido, humilhado e finalmente morreu. Tudo isso para que nós pudéssemos ter vida. Esse ato de sacrifício não foi apenas um gesto simbólico, mas uma realidade que impacta cada um de nós até hoje. Quando refletimos sobre a história da Bíblia, percebemos que todo o Antigo Testamento apontava para esse momento. O sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, o envio do Filho foi a ação definitiva de amor de Deus. Ele nos amou tanto que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E é nessa entrega que encontramos a verdadeira definição de amor. Um amor que se dá completamente, sem reservas. Um amor que se expressa na ação mais poderosa e transformadora que a humanidade já conheceu. À medida que continuamos a explorar os ensinamentos bíblicos, percebemos que essa história de amor não termina na cruz, mas se estende para todos os que creem. Em cada história bíblica, encontramos a essência da fé como um farol que guia os corações em direção à verdade. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Ele veio com um propósito claro e poderoso: oferecer a salvação a todos os que nele crerem. A fé, nesse contexto, é mais do que uma simples crença. É um compromisso de confiança, uma entrega total àquele que deu a sua vida por nós. A fé em Jesus é a chave que abre as portas para a vida eterna. Um presente inestimável que Deus oferece a cada um de nós, independentemente de nossas falhas passadas. A beleza desse presente é que ele está disponível para todos, sem exceção. Não importa quem você é, de onde veio ou o que fez. A salvação está ao seu alcance. Imagine a universalidade dessa oferta, onde não há distinção de raça, gênero ou status social. É como uma mesa posta, onde todos são convidados a se sentar e participar. Esse conceito de fé, como um grande equalizador, é um dos ensinamentos bíblicos mais poderosos, mostrando que, aos olhos de Deus, somos todos iguais, dignos do seu amor e redenção. Ao longo da história da Bíblia, vemos exemplos de fé que transcendem barreiras. Abraão, o pai da fé, confiou em Deus quando tudo parecia impossível. O centurião romano, um homem de grande autoridade, reconheceu o poder de Jesus e teve sua fé recompensada com a cura de seu servo. Esses exemplos mostram que a fé não é algo reservado para poucos. É acessível a todos que decidem acreditar, a todos que enxergam em Jesus a resposta para suas maiores questões e dores. Essa fé transforma vidas. Ela não é estática, é viva e ativa, mudando nossa perspectiva, nossas ações e nosso destino. Quando alguém coloca sua fé em Jesus, ele não apenas escapa da condenação, mas começa a viver de maneira diferente, guiado por ensinamentos bíblicos que refletem o caráter de Deus. Quando Jesus falou sobre não perecer, ele não estava apenas oferecendo um conforto temporário, mas uma promessa eterna. Perecer, no contexto bíblico, vai além da morte física. É a separação completa e definitiva de Deus. É um estado de perdição, onde a alma se vê afastada do Criador, sem esperança de redenção. Essa realidade do juízo é algo que a Bíblia aborda com seriedade, nos alertando sobre as consequências de uma vida sem Deus. É um tema que permeia as histórias bíblicas, desde os dias de Noé até os escritos de João, lembrando-nos constantemente da necessidade de escolher o caminho certo. A justiça de Deus exige que o pecado seja tratado. Ao longo da história da Bíblia, vemos como Deus é justo em seus julgamentos, mas também misericordioso em sua oferta de salvação. O juízo é certo, mas não é a última palavra para aqueles que confiam em Jesus. Essa é a tensão que encontramos nos ensinamentos bíblicos. Deus é justo, mas também é amor. E é nesse equilíbrio que reside a esperança para a humanidade. O juízo é real,
mas a salvação também é, e está disponível para todos que decidirem crer. Mas essa esperança só faz sentido quando entendemos a seriedade do juízo. Muitas vezes, as pessoas evitam pensar sobre o juízo final, preferindo se concentrar nos aspectos mais confortantes da fé. No entanto, a história da Bíblia nos chama a enfrentar essa realidade de frente, não como uma forma de medo, mas como um incentivo para escolher a vida. Ao entendermos o que significa perecer, compreendemos melhor o valor da salvação oferecida em Jesus. É como alguém que, ao ver um incêndio se aproximando, entende a urgência de encontrar um abrigo seguro, e é justamente essa oferta de segurança que Jesus faz. Em João, capítulo 3, versículo 16, ele oferece uma saída da perdição para a vida eterna. Essa promessa não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade tangível para aqueles que decidem segui-lo. Quando Jesus promete vida eterna, ele não está apenas falando sobre uma existência prolongada, mas sobre uma qualidade de vida que transcende a compreensão humana. Vida eterna, no sentido bíblico, é viver em plena comunhão com Deus, livre do pecado e da morte. É uma vida que não é definida pelos limites do tempo ou pelas circunstâncias terrenas, mas sim pela presença contínua de Deus. As histórias bíblicas nos mostram que essa vida não é algo que ganhamos por nossos próprios méritos, mas um presente divino dado a todos que creem em Jesus. Essa vida eterna é encontrada em Cristo, e apenas em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nos ensinam os ensinamentos bíblicos. Ao crer em Jesus, a pessoa não apenas escapa da morte eterna, mas é transformada em uma nova criatura, como Paulo explica em suas cartas. A ressurreição de Jesus é a garantia dessa nova vida, mostrando que, assim como ele venceu a morte, aqueles que nele creem também viverão eternamente. É um convite para uma vida que começa aqui e agora, mas que se estende pela eternidade. A promessa de vida eterna traz consigo a paz e a segurança que só Deus pode oferecer. Em um mundo cheio de incertezas, saber que nossa vida está nas mãos de Deus é um consolo inigualável. Essa vida eterna é descrita na Bíblia como um estado de paz, alegria e comunhão perpétua com Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. É o cumprimento das promessas divinas, uma realidade que todos os crentes podem esperar com confiança. E é exatamente essa promessa que dá sentido à jornada cristã. A vida eterna não é apenas um destino, mas também uma motivação para viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações diárias. A promessa de João, capítulo 3, versículo 16, é mais do que uma simples esperança para o futuro. É uma força transformadora para o presente. Quando compreendemos a profundidade desse amor divino, nossa vida começa a mudar. Cada escolha, cada pensamento, cada ação passa a ser guiada por esse amor que nos alcançou primeiro. As histórias bíblicas nos mostram que o amor de Deus não é apenas algo a ser recebido, mas algo a ser vivido e compartilhado. Quando aceitamos esse amor, ele nos motiva a amar os outros com a mesma intensidade. Viver o amor de Deus é um desafio diário, mas também é a nossa maior vocação. Como podemos refletir esse amor em nossas vidas? Talvez seja através de pequenas ações diárias, como oferecer uma palavra de encorajamento a alguém que está passando por dificuldades. Ou talvez seja através de gestos maiores, como servir aos necessitados em nossa comunidade. Os ensinamentos bíblicos nos incentivam a ser o reflexo desse amor, mostrando ao mundo a transformação que Jesus trouxe às nossas vidas. O amor de Deus também nos chama a compartilhar essa boa nova com os outros. Evangelizar não é apenas uma tarefa, mas uma expressão natural de quem experimentou o amor de Deus. Pense em quantas pessoas ao seu redor ainda não conhecem essa mensagem de esperança. Como poderia você, com suas palavras e ações, ser um canal desse amor?
Os ensinamentos bíblicos nos lembram que cada um de nós é chamado a ser luz neste mundo, levando a mensagem de João, capítulo 3, versículo 16, aos corações que ainda não foram alcançados. Essa compreensão do amor de Deus, aplicada à nossa vida diária, é o que nos torna verdadeiros discípulos. Não se trata apenas de saber o que a Bíblia diz, mas de viver de acordo com esses ensinamentos, permitindo que eles moldem nosso caráter e direcionem nossas decisões. O versículo de João, capítulo 3, versículo 16, tem sido o ponto de partida para inúmeros debates teológicos ao longo dos séculos, especialmente em relação à predestinação e ao livre-arbítrio. De um lado, a doutrina da predestinação sugere que Deus, em sua soberania, já determinou quem seria salvo antes mesmo da fundação do mundo. Essa visão encontra respaldo em passagens bíblicas como Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, onde Paulo fala sobre os que foram predestinados para serem conformados à imagem de Cristo. É um conceito profundo e, para muitos, reconfortante saber que a salvação é um ato soberano de Deus, independente de nossos esforços. Por outro lado, a doutrina do livre-arbítrio enfatiza a responsabilidade humana em responder ao chamado de Deus. João, capítulo 3, versículo 16, pode ser visto como um convite aberto a todos, para que todo o que nele crer. Essa frase sugere uma escolha, uma decisão que cada indivíduo deve fazer. Ao longo da história da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, em momentos cruciais, tomaram decisões que moldaram seu destino, como o jovem rico que escolheu seus bens materiais em vez de seguir Jesus. Esse debate teológico não é apenas uma questão de teoria, mas de como entendemos a justiça e o amor de Deus. A reconciliação desses dois conceitos, aparentemente opostos, é um desafio para teólogos e crentes. Alguns acreditam que Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou aqueles que sabia que responderiam ao seu chamado, unindo assim predestinação e livre-arbítrio em um equilíbrio perfeito. Essa visão permite que ambas as doutrinas coexistam, cada uma destacando um aspecto da natureza divina, sua soberania e sua justiça. Como podemos ver, os ensinamentos bíblicos são profundos e muitas vezes nos desafiam a ir além da superfície. E é exatamente nesse desafio que encontramos a beleza da fé cristã. A complexidade dos conceitos teológicos não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar dele em busca de entendimento e revelação. O versículo de João, capítulo 3, versículo 16, é uma porta para essas reflexões. Uma porta que nos convida a explorar o coração de Deus e a continuar a busca pela verdade. À medida que nos aprofundamos em João, capítulo 3, versículo 16, percebemos que ele é mais do que apenas um versículo conhecido. Ele é uma mina inesgotável de sabedoria e revelação. Este versículo encapsula toda a essência da mensagem bíblica, desde a criação até a redenção, e nos oferece um vislumbre do amor insondável de Deus. Não é de admirar que este versículo tenha ressoado através dos séculos, tocando os corações de milhões. Sua profundidade não está apenas nas palavras em si, mas no impacto que elas têm sobre aqueles que as recebem e aplicam em suas vidas. O convite de Jesus nesse versículo é claro e direto. Ele nos chama a crer e a receber a vida eterna. Não é uma mensagem complicada ou escondida, mas uma oferta aberta, acessível a todos que desejam encontrar esperança e redenção. Essa simplicidade é o que torna João capítulo 3, versículo 16, tão poderoso. Ele é um lembrete de que o Evangelho é, em sua essência, uma boa nova para todos, independentemente de sua origem ou circunstância. E é essa acessibilidade que continua a atrair pessoas para a história da Bíblia, à medida que buscam respostas para as perguntas mais profundas da vida. O impacto contínuo deste versículo se estende muito além das páginas da Bíblia. Ele tem sido pregado, cantado, escrito em cartões e memorizado por crianças e adultos em todo o mundo. A relevância de João capítulo 3, versículo 16, permanece viva porque ele fala
ao coração humano, oferecendo uma solução para o maior dilema da humanidade: a necessidade de reconciliação com Deus. E assim, mesmo enquanto este versículo é repetido em incontáveis contextos, ele nunca perde seu poder. Pois cada repetição é uma nova oportunidade de alguém encontrar a verdade e a salvação. E, enquanto continuamos a explorar e a refletir sobre a história da Bíblia, percebemos que João, capítulo 3, versículo 16, é um portal para um relacionamento mais profundo com Deus. Ele nos lembra que, independentemente de onde estamos em nossa jornada espiritual, sempre há mais a descobrir, mais a entender e mais a viver. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.